Perspectiva. Não faça isso, agora não. E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Titã. Hoje a gente está começando um quadro novo, onde a gente vai falar sobre livros que a gente julga essencial no caminho de tu te tornar a melhor versão de ti mesmo. Então, começando com o poder do agora, os top 5 ensinamentos pra gente botar na prática o que o livro nos mostra, e é isso aí. Sem mais delongas, número 1, lembrando que não necessariamente está em ordem de importância. No começo, o livro inteiro, ele vai tentar te passar a ideia de te colocar no estado de presença. Mas o que é um estado de presença? É quando teu foco tá no momento agora, tá no presente. É pra tu fugir do piloto automático. Porque quando tá no piloto automático, tu faz erros bobos. Desperdiça a oportunidade de aprendizado. Mas o que é esse estar no agora e o que é esse piloto automático? O autor, ele aborda isso de várias perspectivas diferentes pro leitor conseguir entender, mas deixa eu dar um exemplo pra vocês. Esse piloto automático, por exemplo, quando tu vai pro trabalho, quando tu vai pra faculdade, tu entra no ônibus, paga o cobrador, senta na janela, chega no teu trabalho. Se tu tentar lembrar como é que foi esse trajeto, quem tava sentado do teu lado no ônibus, como é que foi, tu não vai conseguir lembrar direito. Às vezes tu nem lembra direito que tu tomou de café da manhã. E o contrário disso, quando tu tá muito presente, tu pode pensar em memórias que tu tem que são muito fortes. Então a gente tem certas memórias ou muito tristes ou muito felizes que a gente lembra exatamente o que estava acontecendo, todas as pessoas, até às vezes música que estava tocando. E quando a gente está muito presente, a gente consegue absorver o máximo daquele momento, a gente aproveita, a gente está lá como inteiro. Mas por que tá com o teu foco? Por que estar no momento agora é tão importante? Porque quando tu tá concentrado, tu consegue te desenvolver da maneira mais eficiente. Bom, bora pro número 2. A gente colocou como título Emoções são reflexos. Realmente isso acontece. As emoções que tu tá sentindo é um reflexo daquilo que tu tá pensando, consciente ou inconscientemente. Então, Titãs, lendo o livro, a gente entendeu, criou um processo de duas etapas, 2 passos de como lidar com as nossas emoções e como entender elas. O primeiro passo é simplesmente aceitar a emoção que tu tá sentindo, não tentar negar ela ou rejeitar ela. O segundo é a partir que tu aceita a tua emoção, tu consegue entender de onde ela vem, os fatores que geram ela. Então, entendendo bem as tuas emoções, entendendo como é que tu funciona, tu vai perceber, vai começar a te dar conta dos teus limites, e aí, te dando conta dos teus limites, tu vai conseguir olhar as áreas que tu tem que mais focar pro teu desenvolvimento pessoal. Número 3. Então bora pro nosso número 3. A gente colocou como título do nosso número 3, dor ligada ao tempo. Mas como assim? As dores que a gente sente agora podem estar conectadas ou ao futuro ou ao passado. E a dor do passado? A dor do passado é sobre aquilo que já aconteceu, algo que já passou, já tá lá atrás. E a do futuro muitas vezes é um cenário hipotético que tu cria, uma ansiedade totalmente desnecessária, algo que tu não tem certeza se vai acontecer ou não. E o que elas têm em comum? Ambas são desnecessárias, ambas vão apenas te prejudicar, elas não vão te agregar nada, porque uma já foi e a outra nem aconteceu e talvez nem vá acontecer também. Mas e a dor do presente, a dor que está acontecendo agora? Bom, a dor do presente, a gente até podia explicar já nesse tópico agora, mas a explicação já se mistura muito com o próximo, então bora pro próximo. Bom, o nosso top 4 é reclamar é inútil. O livro tem uma passagem do livro que diz que é muito boa, é uma cotação. Uma cotação de R$5 aqui da passagem do livro, agora com Gabriel. Vai. E ele comenta, o Eckhart Tolle, ele escreve no livro que reclamar é não aceitar o que é. E isso é muito verdade, porque tu tá reclamando é porque tu não aceitou aquilo que tu não tem poder pra mudar, porque aquilo já aconteceu. Bom, galera, o passado é impossível mudar. Não tem o que a gente pode fazer sobre ele. Primeira coisa é aceitar que aquele fato que aconteceu. A partir do momento que tu aceita, tu tem 3 opções para agir sobre isso. Uma é aceitar e estar ok com isso. Beleza? Eu fiz estar ok com isso. Favorável. Favorável. A segunda, aceitar e tomar uma ação para mudar. Realmente agir para que aquilo não fique da maneira que está. E a terceira é não aceitar e também não tomar ação e continuar chorando por uma coisa que tu não tem mais o que fazer. A gente realmente espera que tu esqueça a terceira opção, que é não fazer nada e ficar só reclamando. Essa opção já era. Mas não te preocupa também tanto com a opção de sempre ter que tomar ação. Nem tudo a gente consegue mudar, nem tudo é uma prioridade pra gente mudar. Muitas coisas a gente simplesmente tem que ter a maturidade de aceitar como elas são. Ela não é uma prioridade pra nós, vamos focar nas nossas prioridades. Vamos pro nosso número 5 então.
nossa última dica que a gente tirou do livro pra ti, a gente colocou como título nesse número 5, o teu estado atual não te define. O número 5 é o top 5, a gente botou como dica do número 5 este título do número 5. Pro número 5. Bom, galera, tu que tá assistindo o nosso canal, tu tá querendo te tornar a melhor versão de ti mesmo, tu vai te dar conta que tem muitas áreas que tu quer te desenvolver ou que tu tem que te desenvolver e que tu pode vir assim na tua cabeça, mas eu não sou bom nisso aí. Não, esquece isso, teu estado atual não te define. Porque quando tu não te define, tu não pensa eu sou ruim nisso, tu pensa eu estou mal nisso. Isso muda completamente a maneira como tu encara esse desenvolvimento na tua vida. E da mesma maneira, a limitação pro lado bom. Quando tu fala, eu sou bom nisso, eu vou bem em matemática, e aí tu vai mal em alguma coisa em matemática. Ou eu sou muito bom em dando discursos para grandes públicos, e aí tu vai dar um discurso ruim. E aí isso te machuca. Quando tu te define assim também pro lado bom, e aí as coisas vão mal, isso vai pesar de uma maneira muito negativa, muito pior do que realmente precisaria ser. E tu acaba, muitas vezes, quando tu tá com esse mindset, negligenciando o teu estudo naquilo. Porque tu pensa, não, eu sou bom nisso, não preciso me preparar, não preciso continuar praticando. E aí o resultado vem e não é o que tu espera. Então, não te define. Nada sincronizado. É isso aí, não? Deep sincronizado. Então, cadê o livro? Então, galera, esses são os 5 tópicos principais que a gente tem pra falar pra vocês sobre o poder do agora. O livro vai muito mais a fundo no que a gente falou. A gente tentou falar de uma maneira bem superficial, porque se deixa, tu vai entrando muito a fundo e daí sem o contexto do livro as coisas perdem o seu sentido. Então a gente recomenda bastante, leiam o livro, vocês vão tirar muito mais daqui do que a gente acabou de falar. Porque estar presente, estar aqui e agora com teu foco concentrado no que está acontecendo é uma ferramenta essencial para tu conseguir te desenvolver e te tornar a melhor versão de ti mesmo. Em todas as outras áreas que tu vai querer te desenvolver, tu estar presente vai tornar esse processo muito mais rápido e eficiente. Então, Titãs, para finalizar aqui, se tu curtiu o vídeo, deixa o teu like. Se tem alguma coisa para comentar pra gente, deixa tua voz ali nos comentários. Manda um sinal de fumaça, um pombo correio, a gente recebe tudo, pessoal. Alameda Pombo 3 pros pombos correios. Se por acaso tu ainda não é inscrito, te inscreve para não perder os próximos vídeos. Tô apontando pra lá, então vai ter que ter alguma coisa aqui. Se tu ainda não assistiu os nossos últimos vídeos, assiste, que realmente tem muito conhecimento que vão complementar o que a gente passou aqui, te ajudar no teu desenvolvimento. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, falou e fomos!